Olá, viva! Cá estamos nós então para mais uma nova manhã. Por aqui vamos ficar consigo, já sabem, nesta manhã de segunda-feira até às 10 horas. E assim a nova manhã de segunda a sexta-feira, sempre. O único programa que está consigo em direto nas web TVs de Portugal, com um programa de informação todas as manhãs, então, tal como dissemos, entre as 9 e as 10. Vamos cumprimentar aqueles que fazem connosco o programa e desde já Angélica Santos, no Estúdio 1 da Norte Litoral TV. Olá, viva Angélica, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Mais uma semana e uma nova manhã para alegrar o seu dia. Uma ótima segunda-feira. Esperamos que continue a acompanhar estas novas manhãs. Muito bem, e passamos do Estúdio 1 da Norte Litoral TV também para os estúdios da Exposente Serviços TV, lá que está o António Ferreira. Olá, viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui, bom dia, Angélica, bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham mais uma nova manhã, num início de semana, segunda-feira, a quem desejamos também uma excelente semana. Muito obrigado, António. Vamos então, antes de mais, saber também as farmácias de serviço para o dia de hoje, numa altura em que estamos assim tripartidos entre Póvoa de Varzim, Vila de Conde e Esposente, esta edição em direto, sabendo que na Póvoa de Varzim de serviço hoje temos a farmácia Mariadeira. Em Vila de Conde é a farmácia Santos. Em Esposende é a farmácia Gomes. À altura também, como fazemos todas as manhãs, para irmos até lá fora, ver como é que está o tempo. Vamos começar se calhar por Esposende e vamos ter a oportunidade de ver as imagens que vão chegar então em direto de Esposende. Ora, aí está a cidade de Esposende. Onde é que ela está? A cidade de Esposende. A cidade de Esposende está aqui. Deverá ser esta, exatamente, cidade de Esposende. Vamos ter também imagens que vão chegar da Póvoa de Varzim. Vemos que em Esposende está tudo cinzento durante o dia de hoje, portanto temos um dia assim cinzentão. Eu acho que hoje não vamos ter imagens da Póvoa de Varzim, por acaso até temos imagens em direto da Póvoa de Varzim. Também vemos que com muita neblina, tudo muito cinzento lá por cima, tal como víamos há pouco em Esposende, e podemos ainda dar um salto até ao centro do país. Vamos precisamente até Aveiro para ficarmos com imagens que nos chegam também em direto de Aveiro, e vemos que também em Aveiro está tudo cinzento no dia de hoje. Imagens que nos chegam então em direto. Temos ali pescadores nesta altura na praia de Aveiro, mas vemos que isto de termos o dia cinzento é um pouco por todo o país. Portanto, temos assim o dia cinzentão e com a possibilidade ainda de aguaceiros durante o dia de hoje. Essa é que é a verdade. À altura, antes de visitarmos a cidade de hoje, a cidade europeia, vamos para já olhar as primeiras páginas dos jornais, lembrando que por ser segunda-feira vamos ter também aqui em estúdio, mais daqui a pouco, o João Couto para fazer também, digamos que, para dar um olhar sobre o Campeonato Nacional da Primeira Liga, que teve ontem mais uma jornada, na sexta e ontem, e hoje fecha com esse Benfica-Estoril. João Couto vai estar por cá mais à frente também para falar sobre o desporto. Para já, vamos então às primeiras páginas dos jornais, numa altura em que vemos este travelling, digamos assim, pela praia de Aveiro, com muitos barcos ali a pescar junto à praia. E começamos então esta primeira página, esta revista de imprensa pela primeira página do Correio da Manhã. Função Pública sem subsídio de desemprego, rescisões por mútuo acordo. É o grande título. Depois, o sonho europeu mais distante para o Sporting, que ontem perdeu na Mata Real com o Paços de Ferreira. E ainda também um cantinho ali dedicado a Jorge Jesus, que tem margem para o jogo de hoje com o Estoril.
Passando para a primeira página do Jornal de Notícias, ora aí está, pensionistas entre portas e passos, líder do CDS assume divergência com o Primeiro-Ministro, contribuição de sustentabilidade é a fronteira que não pode deixar passar. O PS interpreta a revelação como prova de que o país tem 2 governos. E depois temos ainda os homicidas de estudante que usaram coletes de polícia, isto tem a ver com a morte do estudante precisamente na queima das fitas. Vamos passar para o Jornal de Notícias. Portas diz não a nova sobretaxa para reformados e as rescisões vão custar 990 milhões ao Estado. A Síria diz que ataques de Israel são declaração de guerra. Lá em cima, o Sporting derrota com Passos Ferreira Europa mais difícil, é também outro dos títulos nesta primeira página. Passamos desde já para o jornal O Público, o CDS-PP a fazer a primeira página, austeridade. Portas é contra a taxa sobre as pensões e critica esses senhores da Troika. É o grande título. Lá em cima, a abrir a página, há mais pais a falhar pensão de alimentos e Estado reduz apoio. É também outro dos títulos. Passamos também para o jornal I, nesta manhã. Portas ataca Troika e ameaça ou cai o imposto sobre as reformas ou o CDS abandona o governo. E depois de um ano de Hollande no poder, a crise do socialismo é mais grave do que parecia. É o título que é feito após este primeiro ano de François Hollande à frente dos destinos da França. Passamos agora para os jornais desportivos. Nesta manhã, Jesus só pensa nos títulos, o treinador recusa falar na renovação. Hoje vamos ter então o jogo entre o Benfica e o Estoril para fechar esta jornada e que os Leões falham assalto à Europa, perdem em Passos Ferreira por 1-0. Passando para a primeira página do jornal A Bola, há 3 jogos e é até ao fim. A rotatividade acabou, anuncia Jesus. O treinador quer foco no Estoril e recusa falar na renovação. Entretanto, Passos perto dos milhões, às costas de Leão, distraído numa alusão ao golo marcado pelo Passos Ferreira na recarga de um livre que bateu no poste da baliza do guardião leonino. Por último, para fecharmos estas primeiras páginas dos jornais, vamos até ao jornal O Jogo, um grande teimoso. Ora, aí está, Passenses arrasam ambições europeias do Sporting e estão agora a 2 pontos da Champions. 1-0 entre Passos Ferreira e Sporting, com derrota do Sporting, que veio de certa forma ajudar o Rio Ave, que perdendo também com o Olhanense, continua assim devido a esta derrota do Sporting na luta pela Europa. Jesus não confirma Vieira, é outro dos títulos, e Vitória agarra o 5º lugar do Vitória de Guimarães. Mangalá reina nas 2 áreas, é também outro dos títulos trazidos à primeira página para falar do Futebol Clube do Porto. São assim as primeiras páginas dos jornais nesta manhã de segunda-feira. Estamos com 16 minutos depois das 9. Quanto ao tempo, também podemos ver que vamos ter o dia de hoje e estamos a ter um dia cinzentão, que pode ter alguma chuva ainda durante o dia de hoje. Vão ver que estamos com 13 graus, 19 é a máxima previsto. Para mais logo vamos ter à tarde e à noite a possibilidade de alguns aguaceiros no dia de hoje. A altura para passarmos então agora para as notícias que marcam a atualidade. Nos estúdios da Norte Litoral vamos ter as notícias com a Angélica Santos, nas pausentes serviços com o António Ferreira. Vamos então às notícias. O Rio Ave perdeu por 1-0 na deslocação ao Algarve para jogar com o aflito Olhanense, mas mantém a corrida pela Europa. O Rio Ave sofreu o golo ainda na primeira parte, aos 25 minutos, marcado por Tarantini na própria baliza. Com esta derrota, os vilacondenses mantêm a luta pela competição
europeia, já que a equipa beneficiou da derrota do Sporting em Paços de Ferreira. Nelson Agra está de saída do Varzim para rumar ao Gil Vicente. O médio defensivo estava em final de contrato com os alvinegros, tendo assinado por 3 temporadas pelos barcelenses. O emblema poveiro fica com 20% dos direitos desportivos do atleta, aproveitando também para saldar uma dívida antiga para com o Gil Vicente. Aires Pereira, candidato do PSD, apresentou os candidatos às juntas de freguesia, às próximas autárquicas, num ambiente de grande festa no Hotel Axis, que encheu por completo a sala de congressos. No seu discurso, Aires Pereira afirmou que a sua lista é a única que garante à Póvoa de Varzim o futuro que merecemos. Adiantou ainda, a propósito dos seus adversários, que a vencer qualquer outra lista seria um desastre. Aires Pereira referiu ainda que, a propósito da Assembleia Municipal, é preciso limpar o mofo que por ali anda. Sob o lema Todos somos poveiros, Aires Pereira prometeu criar ainda mais emprego com a política do município amigo das pessoas. O concerto de abertura do concurso Marília Rocha, edição 2013, está marcado para 3 de junho no Centro Municipal de Juventude de Vila do Conde. Piano e violoncelo são os instrumentos eleitos de 3 a 7 de junho, em sessões nas instalações da Academia São Pio X. O concerto de laureados deste concurso e a entrega dos prémios e diplomas está marcado para o dia 7, às 9h30 da noite, no Centro Municipal de Juventude. Muito obrigado, Angélica Santos. A altura para ficarmos agora também com as notícias que vão chegar dos Esposentes. Já estamos a ver o António Pereira tratadíssimo. António, vamos a isso às notícias. Domingo dos Esposentes. António Ferreira. António Ferreira. O Municipal de Esposende vai apoiar a execução da empreitada do arranjo do espaço envolvente à Igreja Paroquial de Mar. Para tal, a autarquia estabeleceu um protocolo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Mar, que ficará responsável pela execução dos trabalhos a financiar pela Câmara Municipal até ao montante máximo de 120 mil euros. A intervenção prevê a renovação do pavimento existente no espaço envolvente à Igreja Paroquial e a instalação da rede de drenagem de águas pluviais. A empreitada inclui ainda a renovação da iluminação pública, a substituição das árvores e do mobiliário urbano, nomeadamente bancos e papeleiras. Prevê-se que os trabalhos possam estar concluídos até ao final do próximo mês de outubro. No âmbito do plano de formação dos agentes desportivos, a Câmara Municipal de Esposende vai realizar no próximo dia 10 de maio às 21h30 na Casa da Juventude uma ação de formação intitulada O Papel dos Pais na Formação Desportiva da Criança e do Jovem. Esta ação destina-se a pais e encarregados de educação e pretende sensibilizar para o seu papel no processo de formação desportiva e será orientada por Rui Gomes, docente da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. O plano de formação dos agentes desportivos para o corrente ano prevê ainda a realização de uma ação de formação sobre o tema Futebol 7 versus Futebol de 11, no dia 7 de junho, pelas 21h30, no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, em Esposende. Em Sintra, no passado dia 4 de maio, com a participação de centenas de atletas de todo o continente e ilhas, a grande final do Campeonato Nacional de Karatê nos escalões de formação, organizado pela Federação Nacional de Karatê Portugal. O Conselho de Esposende esteve representado pelo atleta Joninhas Vilar, da ACA Karatê de Apulia, medalha de bronze no Campeonato Regional da Zona Norte. Com um desempenho de elevado nível, o jovem atleta fangueiro conseguiu superar vários atletas fisicamente superiores e obter um excelente 4º lugar num campeonato extremamente competitivo. No que diz respeito ao futebol, no fim de semana, o Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série A, na zona de subida, Ronfe 4, Marinhas 2, Esposende 9, Melgacense 0, este no campeonato de despromoção. Deste jogo, a Esposende Serviços TV vai apresentar um resumo. No campeonato da Associação de Futebol de Braga, na divisão de honra, Trabaçós 2, Fão 0, Águias de Alvelos 2, Forjães 4. Na primeira divisão do mesmo campeonato da Associação de Braga, Vila Chá 0, Parada de Tibães 2. E de notícias é tudo desde Esposende. Muito obrigado, António. As notícias assim a surgirem de Esposende e também da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.
já cá estamos de regresso. Antes de ficarmos com o João Couto, que já temos em estúdio para falar precisamente da jornada, a última jornada que tivemos da Primeira Liga este fim de semana, que se encerra precisamente hoje. António, ontem fizeste a transmissão de um jogo que fica para a história pelo mau exemplo para o futebol português. E estávamos há pouco a falar, antes ainda de começar o programa, em que o Esposende ganha por 9-0 ao Melgacense, mas há uma história por trás deste 9-0, não é? É verdade, Rui. Foi a vergonha do futebol ontem aquilo que se passou em Esposende, em que só temos que louvar o espírito daqueles jovens que se deslocaram desde Melgaço e também ao Esposende em si, porque jogar contra uma equipa que iniciou o jogo com 10 jogadores, portanto nem suplentes tinha, faltavam cerca de 25 minutos para o início da partida e, segundo soubemos no local, que pelo menos 2 jogadores vieram perguntar onde é que ficava o bar do estádio, pois estavam com fome. Não podemos depois confirmar isto junto dos diretores ou dos acompanhantes do Melgacense, mas foi algo que nos foi confirmado por outras pessoas que presenciaram essa cena triste do futebol. O Melgacense, desde o princípio do campeonato, reforçou-se, só que quando viu que não tinha hipótese de estar na corrida para a subida de divisão, então começou com os júniores. E se formos ver os resultados anteriores, vemos que são goleadas atrás de goleadas. E ontem, mais uma vez, isso aconteceu. Eles começaram, como eu disse, com 10 jogadores, terminaram com 8, se não estou em erro, porque houve um deles que se lesionou e, portanto, não deu qualquer hipótese de continuar em jogo. Mas o que tirámos daquele jogo de ontem foram as duas equipas. O Esposende não tinha motivação porque sentia que estava a jogar contra uma equipa que não trazia competição nenhuma. E o Melgacense estava a cumprir calendário e por isso mesmo estavam ali aqueles jovens a tirar o máximo que podiam. E também deram-nos a informação que são júniores, os que acompanham a equipa do Melgacense e que fazem jogos dos júniores, do campeonato dos júniores no fim de semana, portanto eles fazem 2 jogos, o que é violento, mas eu volto a dizer, as equipas não têm culpa, a culpa é realmente dos dirigentes que temos em termos nacionais, que é uma vergonha, fazerem o que fizeram no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, de dar metade para subir, metade para... é tudo despromovido. E então tirou toda a competição, tirou todo o interesse, porque as equipas viam que não conseguiam. Foi o que aconteceu com o Melgacense e, por isso, simplesmente, não vale a pena estarmos a gastar, mandamos toda a gente embora e ficámos com os júniores. E foi aquilo que vimos ontem. 9-0, podia ter sido mais. Basta dizer que o Esposende ontem, o treinador Tiago Losa colocou na baliza um guarda-redes que, inclusive, o Barzinho e o Rio Ave, segundo se fala, estarão interessados nele, um jovem que subiu este ano a júnior ainda, portanto, tem boa estatura física, mas, para além disso, eu vi parte do jogo dos júniores no sábado e fiquei de veras agradado com o que vi deste jovem guarda-redes. E então o Tiago Losa ontem colocou, pela primeira vez, a titular, dando-lhe essa oportunidade. Pois foi infeliz por um lado, porque... estar lá ele ou estar lá eu era exatamente a mesma coisa, porque ele não teve uma única, ou se teve uma daquelas que nem em direção à baliza ia, bola que chegasse até às suas redes. Portanto, foi também nisso um desperdício de não podermos ver em atuação este excelente guarda-redes, como eu disse, que já está a suscitar a cobiça do Varzim, do Rio Ave e de outras equipas de escalões superiores. Portanto, esperemos que a nova divisão que vai surgir agora nos regionais traga mais qualidade e que traga pelo menos mais competitividade, dignidade, mais justiça futebol, e dignidade. porque aquilo foi realmente uma vergonha. Não, repara, eu nunca, a pouca gente que estava no estádio, nunca aconteceu em jogo nenhum os Esposende a ganhar ou a perder, esperavam até ao final.
faltavam para aí 10 minutos, as pessoas começavam a levantar-se, os poucos que lá estavam, como é habitual, mas a irem embora. O árbitro marcava faltas e eles pediam ao árbitro: não marque faltas. O árbitro deu 1 minuto, porque senti que aquilo até seria uma obrigação de tempo suplementar, e em que toda a gente pedia: não dê nada, acabe já com o jogo, porque é uma vergonha aquilo que se está a passar. Portanto, para tu veres o espírito também que reinava fora das 4 linhas, e por isso mesmo esperemos que isto sirva de exemplo, e que os que estão nos gabinetes, que o problema é sempre os mesmos, estão nos gabinetes e nos grandes palcos dos hotéis, e portanto tudo o resto para eles é paisagem, e só lhes interessa realmente as grandes equipas, e esquecem-se que estas aqui na formação, e temos que dar valor à formação dos Esposende, inclusive também ao Melgacense, porque eram júniores que lá estavam, mas o Esposende, basicamente a sua equipa, toda ela é quase composta por jogadores da formação, portanto, e quem está a gerir os destinos do futebol a nível nacional, pouco liga a isto. Para eles isso é o que menos conta, mas é triste. Digo-te, foi com tristeza ontem que toda a gente saiu do estádio, e aliás não se comenta mesmo depois no final, nos cafés, o que se comentava era realmente a vergonha que foi ontem em Esposende. Muito bem, muito obrigado então também por essa explicação àquilo que se passou ontem no campeonato da 3ª Divisão, com o Esposende a ganhar por 9-0 ao Melgacense, uma equipa que apareceu com 10 jogadores e alguns deles com fome para fazer este jogo em Esposende, mas já temos também no Estúdio 1 da Norte Litoral, já estamos a ver o João Couto preparadíssimo para falar então da jornada da Primeira Liga. Ele vai por cá estar ainda enquanto houver Primeira Liga, para sabermos quem vai ser o campeão desta Liga Zone Sagres em Portugal Continental, e Portugal Continental e ilhas e adjacentes também, já agora diz ele. Olá, viva João, muito bom dia, e então que te apraz dizer para já sobre esta situação do futebol português e depois sobre o campeonato da Primeira Divisão. Bom dia, de facto tudo isto é triste, mas isso tem a ver com os dirigentes, com a forma como os clubes são geridos, às vezes de uma forma arcaica, enfim, que nada se coaduna com os tempos atuais, medidas que os dirigentes tomam, não olhando a meios, enfim, tudo isto, se há cursos, é aquilo que nós costumamos dizer, se há cursos para árbitros, se há cursos para tudo quanto é, enfim, dos mais diversos setores, também na área desportiva, como gestores e por aí fora, devia haver também cursos para dirigentes. A Póvoa, aqui há cerca de um ano, eu creio que há cerca de um ano, fez também um curso para dirigentes, ou menos de um ano, para dirigentes, nomeadamente aqueles ligados ao Interfreguesias, às equipas que disputam o campeonato Interfreguesias. Creio que toda essa formação devia haver também um pouco para, mesmo a nível nacional ou mesmo associativo, para que as pessoas, enfim, possam, de facto, saber estar, saber gerir, e não muitas das vezes como uma espécie de merceeiro, porque o futebol não é isto, o futebol é uma outra coisa, e tem um outro papel, principalmente na formação dos jovens, não o caso de ontem, que já eram adultos, naturalmente, mas enfim, tudo isto já vem de trás e tem a ver com a mentalidade desses mesmos dirigentes. Quanto à Primeira Liga, a Primeira Liga pode ter hoje, digamos que, embora a minha opinião relativamente a uma semana me leve para o jogo do Dragão, em que define de facto as contas finais do campeonato. Mas hoje, metade dessas contas podem ser feitas caso o Benfica ganhe ao Estoril no jogo que fecha a jornada 28 desta Primeira Liga. Portanto, uma vitória do Benfica assegura praticamente o título. Isto partindo do princípio que, abdicando do jogo do Dragão e depois ganhando em casa ao Moreirense. Mas, como sabem, nestas questões os treinadores não estão à espera daquilo que vai acontecer daqui a uma semana, não. É para resolver hoje e tratam naturalmente de despachar, entre aspas, o adversário de hoje, que não é fácil. O Estoril está no 6º lugar, tem 38 pontos, está ali numa luta pelo 5º lugar, onde há mais equipas interessadas e onde ontem o Sporting deu um tropeção nas suas aspirações europeias. Foi pena, depois de ter feito uma segunda parte de facto muito boa, que não tivesse ganho o Sporting, mas isso são contingências do próprio futebol. Hoje é o jogo grande na Luz, jogo que não há bilhetes, porque toda a gente está com a pica toda, digamos assim, os benfiquistas, depois da presença na final europeia, na final da Taça de Portugal. Agora resta só
a conquista, digamos, da Liga de Futebol Profissional, portanto, da Primeira Liga. Ainda não se sabe, mas tudo indica que o próximo Porto-Benfica seja realizado um sábado. Só se está à espera que a Liga marque, de facto, esses mesmos jogos. Como sabem, tudo isto tem a ver com diversos interesses, com a televisão, nomeadamente a Sport TV, que é o canal privado que detém todos estes direitos sobre os clubes. Contrato esse que termina no final desta época e que depois poderá ou não ser renovado. Rio Ave, que foi a Olhão ainda, relativamente a esta jornada, Rio Ave foi a Olhão perder por 1-0, atrasou-se um pouco relativamente ao objetivo europeu, está no 8º lugar, tem 36 pontos e, portanto, também tropeçou, tal como o Sporting também tropeçou. Faltam 2 jornadas para acabar o campeonato, o Rio Ave recebe o Gil Vicente, vai a Guimarães, não vai ser nada fácil, porque o Gil precisa de sair do seu 13º lugar, que tem 25 pontos, o Guimarães, por, digamos que inerência de ir à final da Taça de Portugal e à partida o Benfica é o mais que provável campeão nacional, o Guimarães já está na Liga Europa, portanto irá dar lugar ali ao 6º classificado. Daí a luta entre Estoril, Sporting, Rio Ave, Nacional e Marítimo. Curiosamente, as duas equipas da Madeira têm ambas os mesmos 34 pontos, o que é naturalmente curioso. Estamos a 2 jornadas do fim, não se sabe ainda quem desce. Moreirense é o último, tem 21 pontos. Mais acima o Beira-Mar, que ontem, enfim, respirou um pouco ao ganhar por 4-2 ao Marítimo, tem 23. E depois o Olhanense, que também, ao ganhar ao Rio Ave por 24, fez bem a chicotada psicológica a meio da semana, de uma equipa que, no nosso entender, foi a equipa que tirou o campeonato ao Porto, que foi o Olhanense, ao empatar no Dragão, como sabem. Portanto, o Olhanense que ganhou tem 24 pontos. Portanto, tudo em aberto para as últimas 2 jornadas, mas hoje há um grande e quase decisivo jogo, que é o Benfica Estoril. Vitória do Benfica garante praticamente o título, independentemente do interesse do jogo do Dragão ou não, mas aqui o Porto, a acontecer a vitória hoje do Benfica, aqui o Porto vai querer, digamos, ser a primeira equipa a aplicar a primeira derrota ao Benfica. Às vezes no futebol acontece o contrário. Se lembrarmos que há uns anos valentes as coisas pareciam também estar, enfim, mais ou menos decididas do campeonato, e o Benfica chegou ao Dragão. Na altura era o Estádio das Antas e César Brito resolveu à boa maneira do Lienza. Muito bem, vamos ficar à espera então para já desse jogo de mais logo com o Estoril, que não vai ser fácil, lá está, o Estoril também está na luta por um lugar europeu, e depois para a semana desse Futebol Clube Porto Benfica. Voltaremos mais à frente ainda a falar de futebol com o João Couto. Para já vamos também àqueles que são os aniversariantes, com a Norte Litoral TV e também com a Exposição de Serviços, para fecharmos esta primeira parte. Eu começo por aqui, pela Norte Litoral, para dar os parabéns ao Vítor Santos, que hoje faz anos, a Sandy Fernandes, a Maria Clérigo, também o Joel Maia, ainda o Luciano Souza, o José Broa e a Bárbara Pereira, que hoje fazem anos, e ficam os parabéns atrasados também para o cantor palveiro Dulcídio Marques, que ontem fez 81, a bonita idade de 81 anos. Um grande abraço para o Cídio Marques, grande artista plástico e cantor da Póvoa de Varzim. Agora vamos até Esposende para saber dos aniversariantes da Esposende de Serviços TV. E por a Exposente de Serviços TV estão de parabéns hoje a Renata Silva, o Hugo Sá Branco, o Manuel Silva, a Carla Campos, a Ana Pereira, o Paulo Canaveira, o Sandra Azevedo, a cantora Janete, também a Maria Pereira e a Joana Costa. Para todos eles, um excelente dia de aniversário e que se repita por muitos e longos anos. Muito obrigado então ao António por estas indicações. Vamos agora também para as despedidas desta manhã, nesta primeira parte em que ficamos por aqui na MEO e na versão gravada do programa, começando as despedidas pelo João Couto. João, vamos a isso. É uma boa semana, uma semana com bom tempo, com boas temperaturas, é isso que temos tido ultimamente, se bem que, antes de chegar aqui a este estúdio, chuviscava lá fora, mas já isso também não é grande coisa. Muito bem, Angélica Santos. Vamos deixar os votos de um ótimo dia, uma boa semana, aproveite da melhor maneira os tempos melhores, por entre alguma chuvinha que vamos tendo,
mas é assim mesmo, ainda não chegamos ao verão em pleno. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Ora, aí está, e vemos que por trás do António, ai meu Deus, o que é que eu fiz agora? Por trás do António, que entretanto já está ali na praça, o António está à chuva, está tudo cinzento, António. É muito, muito cinzento, mas estamos confiantes que o acompanhar as novas manhãs todos os dias dá um pouco de brilho e de luz a todos os nossos telespectadores. Por isso mesmo, desejamos uma excelente semana e marcamos encontro já para amanhã, a partir das 9, cá estaremos para lhe fazer companhia. E logo agora que eu já tinha preparado a minha piscina. Muito bem, vamos então em frente, prometemos voltar amanhã exatamente às 9, para aqueles que seguem connosco em direto daqui a pouco, vamos ainda estar consigo até às 10, mas para aqueles que nos seguem na versão gravada, um grande abraço, tenham uma ótima segunda-feira, um ótimo arranque de semana, até amanhã.